Salve nação, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo. Pessoal, o tema hoje é o jogo que tivemos hoje contra o Corinthians. Ganhamos, mas na minha opinião foi um jogo muito feio. Sinceramente, esse time tem altos e baixos. Contra o Fluminense, na minha opinião, o Mengão jogou bem. Porém, hoje, na minha opinião, jogou muito mal. Bora lá ver o que a imprensa tem a dizer a respeito desse jogo de hoje. Os créditos é da Jovem Pan Esportes, na qual eu deixei o link aqui embaixo para vocês seguirem. Bora lá pro vídeo. Olha aí, ó, o Corinthians, quem imaginava, né? Quem imaginava que o Corinthians sairia elogiado desse jogo de hoje e o Flamengo criticado. O Flamengo venceu, ok, mas sai criticado, inclusive pelo que apresentou dentro de campo durante todo o jogo. E o Corinthians sai elogiado. Não era a tendência desse jogo, né, Bruno? A tendência era um Corinthians criticado, que é o que vem sendo frequente nesses últimos meses, principalmente agora nessa gestão do Luxemburgo, e um Flamengo elogiado, que todos diziam que o Flamengo ia vencer bem o Corinthians, e foi o contrário. E já a gente tem que falar sobre o Luxemburgo, né? Que os números são muito ruins. Já é o 6º jogo do Luxemburgo pelo Corinthians, sem nenhuma vitória, e agora com 4 derrotas e 2 empates. São números muito ruins, mas também com jogos muito difíceis, né, Bruno? São péssimos, mas hoje pelo menos deu uma perspectiva de que pode melhorar, sim, tem alguma cara de time. Nos outros jogos, era um time que muitas vezes deixava a bola com o adversário e não conseguia fazer nada, nem marcar bem. Não era um time, nossa, o Corinthians tá pelo menos difícil de tomar gol, tá duro de finalizar contra o Corinthians. Não era isso. Era um time que tentava se defender, mas não conseguia. Quando tinha a bola, também não conseguia criar. Hoje foi um time que se defendeu bem, que teve bons contra-ataques. Então, tem uma cara que ainda é muito pouco. Não dá para dizer, a partir de agora, o Corinthians vai crescer, vai melhorar. Essa semana, o Corinthians, de novo, vai ter jogos duríssimos. Mas, pelo menos, sai pela primeira vez, né, com o Luxemburgo, e foi só o 6º jogo dele, tem uma cara de alguma coisa, então isso é positivo. E do outro lado, um Flamengo que alterna muito, né? Boas partidas, outras partidas ruins. Estava sem os seus 2 meias, isso tem um peso ali na parte de criação, mas é um Flamengo que ainda não joga bem com regularidade. Está somando pontos, que é importante. Pedro foi muito mal, né, Bruno? Foi substituído muito aí. Mal. E acho que foi correta a substituição, né, a saída do Pedro. Então é um Flamengo que ainda não joga bem com frequência, mas está somando ponto, pelo menos. Ganhou os últimos 3 jogos no Brasileiro. Então ele não está deixando os outros escaparem e tem uma expectativa que o Flamengo melhore em algum momento, que passe a jogar bem com mais frequência. Agora, já a gente vai ter com a gente, Vamp, o Rodrigo Viga, né? Rodrigo Viga lá no Maracanã, ele vai trazer as novidades pra gente lá do estádio. Agora, o torcedor do Flamengo hoje, Vamp, ele tem que estar satisfeito, claro, com a vitória, porque nenhum torcedor é burro de não comemorar a vitória, até porque agora o Flamengo, ele tá, se eu não me engano, a 3 pontos do Palmeiras. O Flamengo, que já esteve a 8 pontos do Palmeiras, agora está a 3 pontos do Palmeiras, que é o grande rival ali junto com o Atlético Mineiro, que está crescendo também, e o Fluminense, na minha opinião. Sigo achando que o Botafogo não vai segurar o fôlego até o final. O torcedor pode ficar brabo comigo, mas é opinião, eu não tô aqui para mentir. Eu acho que o Botafogo tá muito melhor do que o esperado. Acho que pode brigar sim pela Libertadores e vai, mas título eu acho que é muito longo pro Botafogo aguentar com o elenco que tem. Brasileiro, né? Então deixou de somar 4 pontos aí, né? O Flamengo fez 9 nos últimos 3. Né? Deixou chegar perto. Agora, o torcedor do Flamengo hoje, com a atuação, tem que estar brabo, Vamp? Não, acho que não. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Quem for ao Maracanã, pagou o ingresso, ou mesmo quem estava assistindo, viu que não foi uma grande atuação do Flamengo, mas também não foi uma das piores. O Flamengo já fez jogos piores na temporada. Em um campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, hoje mesmo eu acabei de ver o Manchester City ser campeão, né? Foi campeão ontem. O City do Guardiola, que para mim é um dos maiores treinadores de todos os tempos, também dentro da competição longa oscila. O começo da competição oscilou muito e terminou com o título. Tem muita coisa para acontecer. Foi importante a soma desses 3 pontos. Em relação aí, que nem você falou, aos concorrentes, logo quando a gente começou o campeonato, apontava Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo soma 3 pontos, né? O Bruno falou bem, o Palmeiras, que é o grande rival. Ó, Vamp, o teu mic tá falhando, já eu vou devolver pra você. Agora,
O Vamp diz que não tem que lamentar. O torcedor do Flamengo tem que lamentar a atuação de hoje ou não? A atuação, sim. Claro, tem que comemorar a vitória, mas lamentar a atuação. Não vem jogando bem, eu vou insistir, aquele jogo com o Fluminense não foi aquele jogo foi jogo fora da casinha contra o Fluminense, sabe? O ideal seria o Flamengo com qualquer intensidade sempre, né? E tem jogador para isso, tem qualidade para isso, né? Tem elenco para isso também o Flamengo, né? Então, vamos aguardar o que pode fazer no Brasileiro. Mas esse vai ser um campeonato muito legal, porque nós vamos ter, talvez, o Campeonato Brasileiro mais acirrado das últimas décadas, sabe? Vai ter, assim, disputa até rodada final, até penúltima rodada, para ver o que vai acontecer. Quem vai bater campeão, quem vai classificar para Libertadores, quem vai ser rebaixado. Vai ser um campeonato muito interessante, muito interessante. Olha o Botafogo aí. Jogando bem, viu? O Botafogo jogou bem. Jogou melhor que o Fluminense. Ganhou do Fluminense jogando bem. Então, quer dizer, tem muita coisa acontecendo nesse brasileiro e é bacana, né? Porque daí não fica aquela coisa de Flamengo e Palmeiras, sabe? Com o Atlético Mineiro correndo um pouco mais atrás. Não, tem perspectiva do Fluminense, tem perspectiva do Botafogo, tem uma perspectiva boa de reação do Corinthians, não para título, claro. O Corinthians vai brigar aí por posições intermediárias no campeonato, mas o jogo de hoje me deixou entusiasmado em relação ao que o Corinthians pode fazer. Mas o Flamengo, o torcedor tem que reclamar da atuação, tem que reclamar do treinador. O Viga vai reclamar do treinador. Na jornada ele reclamou o tempo todo. Tem que reclamar. Esse negócio de ação entre amigos, eu sou muito profissional para compactuar com ação entre amigos. Para mim tem que jogar o melhor. O tal do Pulgar estava jogando muito bem, rapaz, o Eric Pulgar. Ele botou o Vidal, ele ficou com um jogador a menos. E mesmo assim deu sorte de numa jogada individual do Cebolinha achar o gol lá com o Léo Pereira. Parabéns a esse Léo Pereira, hein? Esse cara tá jogando muita bola. Tá em excelente fase. Esse cara tá jogando muito. Não é porque fez o gol, não. Já foi muito criticado, hein? Já foi muito criticado, inclusive por mim, tá? Inclusive por mim. Léo Pereira chegou no Flamengo uma tragédia. Mas agora, já há um bom tempo, não é agora não. Há um bom tempo, vencendo um dos principais defensores do Flamengo. Tá jogando muita bola, fez esse gol Salvador machucado, como lembrou o Bruno. Ele foi colocado de atacante. Tipo assim, fica lá, só pra gente não ficar com um jogador a menos, que já tinham feito todas as substituições. Na verdade, ele usou as 3 janelas, né? Ele trocou 3, só que usou as 3 janelas. Verdade. E, Vamp, você tava falando, já vou chamar o Viga também pra falar sobre o Sampaoli. De novo. Já tá bom o meu retorno? Já, o microfone do Vamp já tá bom. Retorno. Já tá ok. Pode falar, velho, Vamp. Então, assim, aí eu tava falando, né? O City, que é o time que joga o melhor futebol do mundo, tá na final da Liga dos Campeões, na final de uma das ligas lá, foi campeão. Uma das ligas lá, uma da Liga da Rainha, sei lá, uma Copa lá que tem deles lá, tá chegando tudo, oscilou dentro da competição, uma competição longa, 38 rodadas, né? Foi o melhor futebol do Flamengo? Também não. Foi o pior também na temporada? Não. O Flamengo já fez partidas bizarras e piores do que a de hoje. O Corinthians demonstrou uma vontade melhor do que nos nos outros jogos, diminuindo o espaço, com condicionamento físico, até o posicionamento faz com que você acredite que o condicionamento físico esteja melhor, né? Foi mesmo. Tem muita coisa para acontecer ainda. Quando eu falo, o Flamengo, quando ele sai de uma derrota do Maracanã, do Flamengo de 1-0 nos acréscimos, é uma coisa, o Flamengo era favorito. Não é um absurdo. Não foi um absurdo perder do Flamengo. É o campeão da Libertadores, o campeão da Copa do Brasil, com o elenco recheado, a gente viu, não jogou Everton Ribeiro, não jogou o Arrascaeta, que sentiu no aquecimento, mas tava lá o Gerson, tava lá, entrou o Cebolinha, poderia ter a opção ainda do Bruno Henrique, do Matheus França. As opções do Flamengo é melhor do que a do Corinthians, elenco, para chegar a 38 rodadas. Né? Eu vi de um jogo só, o Santos ontem com um time de moleque, ganhou, empatou com o Palmeiras, teve até chance de ganhar. Né? Mas não para a temporada toda, para pontos corridos, o Flamengo, lógico, continua sendo um dos favoritos, sim, junto com o Palmeiras e com o próprio Atlético Mineiro. Pode tropeçar em alguns jogos? Pode, como o Palmeiras aí. 2 rodadas não somou 6 pontos. 2 rodadas fez 2. E o Flamengo fez 9, dos 9 disputados. O Bruno falou bem. Mesmo ganhando do Bahia, com homem a menos, mas para temporada longa, é importante somar esses pontos. E eu vou chamar o Rodrigo Viga,
direto do Rio de Janeiro, né? O Nilson César já falou que ele vai cornetar o Sampaoli. Ele tá no Maracanã, ele tá na zona mista, viu o ambiente todo do Maracanã. Viga, eu quero saber como tava a torcida no final do jogo. Já com esse empate, porque o gol saiu nos acréscimos, foi apoio o tempo inteiro. Teve já uma cobrança por estar o Maracanã lotado e o Flamengo não ter decidido o jogo ou não. Eu quero saber tudo isso, como é que foi o clima no Maracanã. E outra, Viga, decepcionou o Flamengo de novo, porque eu lembrei aqui, no Fla-Flu teve um jogador a mais. Não conseguiu fazer o gol. Ah, o Souza chegou a falar aqui no programa, é mais difícil jogar contra 10. Ah, vai contar lorota pra outro. O Vamp ainda concordou um pouco. Eu falei, gente, então um time tem que comemorar quando tem um jogador expulso? Pronto, estamos fortalecidos, um jogador expulso. Não. Tá bom, tem 10 ali atrás. De um jeito você vai ter que furar essa retranca. Não sei como, cruzamento, chute de fora da área, uma penetração, como você já falou aqui. Mas o Flamengo não fez o gol. Um Fluminense com um a mais. Depois, antes disso, o Bahia. Com 2 a mais, o Flamengo não conseguiu se impor no jogo. Ou seja, o Flamengo ele tá conseguindo mais os resultados, mas parece que tá jogando pior do que no começo do Sampaoli, Viga. Pilhado, boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. O fator sorte é um elemento fundamental, não só no futebol quanto na vida, né? E acho que hoje teve do lado do Flamengo. Me fez lembrar o jogo de hoje aqui no Maracanã, aquela final da Copa do Brasil, em que o Flamengo se sagrou campeão, sendo que, deixa eu ver se está chegando alguém aqui, é o Luxemburgo que está passando ali, o Flamengo se sagrou campeão, sendo que o Corinthians foi melhor, no primeiro, especialmente na segunda etapa, né? Então, eu faria uma comparação entre esses dois jogos. As minhas críticas ao Sampaoli hoje não vão nem às opções de início, de começo, porque ele não tinha nem Arrascaeta, nem Everton Ribeiro, aqueles caras que pensam o jogo, mas as opções, as escolhas, as alternativas no transcorrer e no decorrer da partida. Repito, Vidal não tem condição de jogar como titular ou jogar muito tempo com a camisa do Flamengo. Hoje é um jogador que não joga nem para frente, muito menos para o lado e essencialmente para trás. Então, quando houve a troca do Pulgar pelo Vidal, eu ouvi no Maracanã pela primeira vez o Sampaoli ser xingado e chamado de burro. Foram gritos relativamente modestos, mas mostra a insatisfação do torcedor do Flamengo com as opções do técnico argentino com o técnico Jorge Sampaoli. E o Flamengo estava com 4 jogadores ali de marcação, de pegada, de mordida no meio de campo. E ele também tirou o Pedro. O Pedro ficou parado durante muito tempo, mas o Flamengo precisava de uma de referência, de um pivô para distribuir, para jogar de costas para o gol, para ajudar. Enfim, eu não teria tirado o Pedro ali na segunda etapa e abriria a mão de um jogador de meio de campo. Agora, a segunda questão que eu queria levantar. O Flamengo continua sendo um time relativamente torto, porque cai muito pela esquerda, com Gerson, com Cebolinha, com Ayrton Lucas e muito pouco pelo lado direito. Tanto que isso tem atrapalhado a performance e o desempenho do Wesley, que é um menino, é um jogador que parecia que ia estourar e não estourou, e quem está fazendo essa chegada, essa aproximação ao Wesley é o Fabrício Bruno, que é zagueiro. Então você não imagina que vai ter tanto sucesso, vai ter uma jornada tão bem sucedida. Quem passou aqui agora há pouco foi o Everton Ribeiro. Agora, o clima, o ambiente, a atmosfera no Maracanã. O torcedor do Flamengo até que reclamou, mas não com tanta contundência, mas ao final do jogo fez um verdadeiro carnaval, porque sem dúvida alguma foi uma das piores atuações do Flamengo na temporada de 2023. Eu acho que foi a pior sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, mas aí eu volto ao preâmbulo, para o prefácio, e digo o seguinte: o fator sorte é essencial, é fundamental, porque o Flamengo jogou bem, ou relativamente bem, contra o Atlético do Paraná lá em Curitiba e perdeu. Jogou bem contra o Fluminense, mesmo com um a mais, teve chance, oportunidade, ficou no 0-0. Jogou bem contra a equipe do Botafogo. E só para concluir, viu, Pilhado, viu o jogo ontem do Fluminense com o Botafogo e, obviamente, com muita atenção esse 1-0 Flamengo sobre o Corinthians. Fiquei com a impressão que o Flamengo estava extenuado, estourado, tanto que Everton Ribeiro e Arrascaeta ficaram de fora. Léo Ribeiro acabou, o Léo, zagueiro do Flamengo, terminou machucado, contundindo, mas fez o gol da vitória. E ontem o poderoso Fluminense, que eu admiro e elogio bastante, também deu 3 chutes a gol, fez 3 finalizações. Então acho que aquela terça-feira custou caro para o Fluminense, principalmente, e um pouco caro para o Flamengo hoje aqui no Maracanã, viu, Pilhado? I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like